Olá, seja bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o pastor André Cardoso, capelão da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA Canoas, e é um prazer ter você aqui. Muitas são as teorias que tentam explicar as tragédias climáticas. A explicação mais conhecida defende que o aquecimento global está diretamente associado às mudanças do clima e aos desastres que observamos ao redor do planeta. Entretanto, a Bíblia fala de catástrofes que anunciam o final dos tempos. A partir disso, dúvidas e questionamentos surgem, especialmente na área da teologia, da fé e do nosso relacionamento com Deus. Por isso, o Toque de Vida Debate recebe hoje o pastor César Rios, de Miguel Pereira, Rio de Janeiro, que vai conversar conosco sobre como a teologia e a Bíblia abordam as questões das catástrofes climáticas. Pastor César, seja muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate, é um prazer ter você aqui. Tenho certeza que algumas pessoas que estão nos assistindo talvez já conheçam você, mas por favor, se apresente para a gente, fale um pouco da sua trajetória e também da sua caminhada acadêmica. Obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou César, pastor aqui numa pequena cidade do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, uma pequena cidade com menos de 30 mil habitantes. E, pois bem, eu tive uma caminhada assim, acadêmica antes de ingressar no seminário, antes de dedicar-me ao ministério pastoral, uma formação na área de letras, uma formação completa, passando por licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado, e fiz um pós-doutorado na área da filosofia antiga. Essa é a minha caminhada anterior. Depois, como acontece com os pastores da IELB, eu me dediquei à graduação em teologia e à especialização em ministério pastoral. E aqui estou, graças a Deus, para poder conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto que não é simples, Claro que não é simples, mas vamos lá. Pastor César, desde já, muito obrigado. E eu sei que algumas pessoas, quando se deparam com catástrofes, sejam elas naturais ou provocadas, como, por exemplo, sei lá, vazamento de usinas nucleares, para dar um exemplo, as pessoas, quando se deparam com catástrofes, geralmente elas ficam se perguntando, será que é um castigo de Deus? Será que Deus está castigando a humanidade? Como é que a gente pode entender essas situações à luz da Bíblia? O problema aí, me parece, porque as Escrituras elas trazem uma série de catástrofes. Obviamente, coisas aconteciam no passado também, e algumas das catástrofes ou alguns problemas que aconteciam, de causa aparentemente natural ou não, Deus diz que Ele está fazendo aquilo, em alguns momentos. E aqui vamos ter um cuidado, por exemplo, no Êxodo, de repente surgem serpentes que começam a picar as pessoas, todo mundo se lembra desse episódio, e foi Deus que mandou essas serpentes ali. Parece um fenômeno assim da natureza, ou se não queremos pensar somente em algo aparentemente natural, uma guerra, uma invasão, como aconteceu com a Babilônia invadindo o território de Judá, Deus vai dizer, fui eu que mandei. Eu que mandei esse império se levantar e ir contra vocês. Isso existe nas Escrituras, Isso existe nas Escrituras. O problema é que, com as Escrituras, nós temos Deus revelando que tal e tal evento, um ou outro, foi providenciado por Ele. Mas as Escrituras também nos falam de eventos naturais, ou não completamente naturais, com a participação humana, sem atribuir a Deus a causa disso. Simplesmente coisas acontecem. Por exemplo, há um terremoto acontecido que serve de referência para tempo, no comecinho do livro do profeta Amós. Aconteceu um terremoto e nada lhe é dito sobre o motivo para ter acontecido o terremoto. Mais importante, talvez, a gente se lembrar de uma conversa breve de Jesus lá em Lucas 13. Lucas 13, bem no comecinho do capítulo,
quando houve um acidente, né, houve uma queda de uma torre lá em construção, pessoas morreram, e Jesus vai dizer assim, vocês estão pensando que aquelas pessoas morreram porque pecaram? Olha, se for considerar o pecado, todo mundo vai morrer. Não é assim, eles não morreram nesse evento lá por pecarem, né, por pecarem mais que os outros. Não é por aí. Então Jesus deixa esse evento acontecido, que, claro, né, é algo humano, uma construção humana, sem uma explicação de uma motivação a mais, né, divina. O problema, me parece, o grande problema que acontece, não é quando as pessoas hoje entendem que elas podem fazer o que as Escrituras fazem, apontar para um evento e dizer, Deus que fez isso, por isso ou por aquilo. Né? Não sei se se o problema é identificável, né? Talvez convenha um exemplo. Houve uns anos atrás um período de muita chuva na minha cidade de origem. Eu sou de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. E eu já não estava lá, eu já estava por aqui, na verdade. E uma chuva assim muito forte, muito seguida, né, e destruiu o asfalto de algumas ruas ali, algumas ruas de bairros nobres, inclusive, destruiu mesmo. E um pastor, então, apareceu dizendo que aquela chuva, né, aquela quantidade de água ao mesmo tempo, tinha sido mandada por Deus como punição por um motivo específico, né, como punição por uma questão da igreja lá de Belo Horizonte, de uma igreja de Belo Horizonte, né, de um ministério de louvor especificamente. O erro está nisso, né, de achar que ele podia, né, fazer o que as Escrituras fazem, dizer assim, foi Deus que fez isso, né, e ainda dá o motivo, né, por isso. E ele disse que a cidade seria destruída e tudo mais. É claro que uma semana depois o asfalto estava novo, né? Isso tinha acontecido em bairros nobres, então rapidamente se resolveu e a suposta profecia, então, absolutamente não se cumpriu. Porque o ser humano aí está dando um passo além do que deve, né? Isso nós não podemos fazer, né? Apontar para os eventos e simplesmente porque as Escrituras dizem tal coisa sobre um ou outro exemplo, dizer vai ser sempre assim, sempre é Deus que está mandando, ou sempre é outra coisa, como se tivéssemos essa capacidade, né? E não temos. Nós gostaríamos de conhecer todos os motivos de tudo, mas não cabe a nós isso, né? Não cabe a nós. Interessante isso que você fala, né? Porque a próxima pergunta que eu tinha era justamente essa, se Deus castiga, né? Então, pelo que eu entendi da sua colocação e dos exemplos que você dá, Deus não castiga as pessoas. Se você acompanhou nesses últimos dias aí as notícias, né, no Brasil, a gente viu aqui no Rio Grande do Sul uma grande catástrofe, né, que foram as cheias aí dos últimos dias. E apareceu de tudo, né, tantas pessoas tentando explicar de diversas formas, inclusive teologicamente. E você recentemente fez um vídeo, né, uma live, falando sobre uma dessas pessoas que apareceu, colocando no povo, né, ou na falta de fé do povo gaúcho, a origem, então, né, desse desencadeamento, dessa catástrofe, dizendo que por causa da falta de fé das pessoas, de forma geral, né, Deus estaria, então, entregando o Rio Grande do Sul nas mãos do diabo, né, do maligno, para que ele agisse para prejudicar as pessoas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Você já disse que isso não é verdadeiro, né, que Deus não pune as pessoas por causa do pecado. Se assim o fosse, nós não teríamos condição nenhuma de estar nem nos falando agora nesse momento. Então, se você pudesse comentar isso, né, sobre o poder ou não, a legalidade que Deus dá ou não para o diabo, para agir na vida das pessoas, e especialmente frente a esse comentário, esse vídeo, esse áudio aí que circulou pela internet. No áudio que estava circulando pelo WhatsApp, uma senhora que se identifica como líder religiosa, ela diz que a catástrofe no Rio Grande do Sul se devia ao fato de que o Rio Grande do Sul tem uma quantidade enorme de pessoas vinculadas a religiões de matriz africana e tudo mais,
e que, por isso, havia uma legalidade do diabo. É um mecanismo que as pessoas entendem que existe, que nem é assim que Deus, de repente, viu o pecado e deu autorização para o diabo fazer tal coisa. É como se fosse automático, né? Nessa linha de pensamento, que é um tanto sensacionalista, né? Como se fosse assim, se você está vivendo uma vida correta, ok, Deus te guarda, o diabo fica longe. Agora, se você pecar em tal área, o diabo ganha direito, independente da vontade de Deus, o diabo ganha direito de agir contra você. E como é uma visão de legalidade, ele ganha o direito, Deus não pode fazer nada, né? Você deu o direito para o diabo agir. E nessa ideia, então, o Estado do Rio Grande do Sul teria dado ao diabo o direito de agir contra, né, a população inteira, por causa da sua falta de fé, por causa da sua adesão a cultos idólatras e tudo mais, né? É claro que isso é, de imediato, muito incômodo, porque nós vimos, né, em Porto Alegre mesmo, e na região metropolitana, igrejas que sofreram muito com as cheias, né? Que perderam tudo, algumas congregações, e é muito curioso, né? Como é que nós ficaríamos nessa situação? Por causa do culto ao redor, né, de outras pessoas que praticam outros cultos, a igreja acaba sofrendo punição também, né? Isso pode gerar até, poderia gerar até, um efeito terrível, né? Se as pessoas acreditarem nisso realmente, nessa ideia que não tem fundamento, eu poderia pensar assim, bom, então nós temos que agora ir contra esses lugares de culto, porque eles trazem uma consequência nefasta, uma consequência desastrosa para nós, porque dão legalidade ao diabo para agir nessa região como um todo. Mas é claro que isso não procede, né? Não tem absolutamente fundamento nenhum, é só uma doutrina de muita... sem fundamento e muito sensacionalista, né? Deus não está brincando com a gente assim e deixando a gente nas mãos do diabo para o diabo avaliar nosso desempenho, seja pensando em nossa vida individual, seja em regiões inteiras, e para o diabo decidir se ele tem direito ou não de agir porque a gente errou aqui ou acolá, né? Certamente isso é muito triste de se ouvir, né? Inclusive nesse áudio a pessoa acusava a igreja do Rio Grande do Sul, né? A igreja nativa do Rio Grande do Sul, dizendo que estava toda em apostasia e por isso era necessário ter mais missionários de fora no Rio Grande do Sul, mas é porque é uma ideia assim, completamente desprovida de fundamento e sem um vínculo com a realidade de fato, né? É um imaginário de um meio, digamos assim, evangelical brasileiro, que faz muito sucesso, né, e que dá muita audiência para essas pessoas. Esse áudio certamente circulou muitíssimo, né, e muita gente realmente confiou nessa ideia, né, o que gera uma aflição enorme, porque você fica o tempo todo pensando assim, nossa, e se no meu bairro os meus vizinhos derem legalidade para o diabo? E se na minha família alguém der legalidade para o diabo? E se na minha vida eu estiver dando legalidade para o diabo por alguma ação pontual que eu cometi errada, né? Isso é aflição sobre aflição que é colocado na vida das pessoas. E por isso a ideia de fazer uma live também para tentar desmentir o que é dito ali, né? Que bom poder ouvir você falar sobre isso, né, pastor César? Porque realmente, né, é fruto de uma teologia muito pobre e não bíblica, né? Porque em momento nenhum, pelo menos na teologia luterana, a gente não trabalha com essa questão da dicotomia, né, entre Deus e o diabo como se fossem forças paralelas. Na verdade, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e a lei e o diabo não tem poder nenhum, né, nem de barganha com Deus, né? E uma interpretação como essa desse áudio, ela afasta a fé da gente da graça de Deus, né? Como se a graça de Deus fosse pobre, como se fosse frágil a graça de Deus. Mas cabe lembrar que Deus amou o mundo tanto que custou um preço muito alto, né? Então não é uma graça
leviana, frágil e pobre. Quando Deus decide salvar a humanidade, Ele não brinca com isso, Ele salva, Ele ama e não depende das nossas ações. Então, é totalmente infundada, né, essa ideia. Que bom que você pode esclarecer para a gente sobre isso. A gente vai fazer um breve intervalo, pastor César, e na volta eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí da dicotomia. O diabo, afinal, tem algum poder ainda no mundo ou não? Mas aguarda um pouquinho que a gente já volta, não sai daí, em seguida a gente está de volta com o pastor César. E o Toque de Vida Debate está de volta, hoje recebendo a ilustre presença do pastor César Rios. Ele é teólogo e é pastor lá no Rio de Janeiro, né, pastor César? E no final do primeiro bloco a gente falava sobre essa questão das catástrofes e o significado que isso tem, a interpretação bíblica, né, das catástrofes na vida das pessoas, né? E especialmente sobre o papel do diabo nessa questão toda, né? Uma vez que ele não tem poder sobre os seres humanos, a teologia luterana não nega a existência, né, do diabo, dessa figura. Mas, afinal de contas, qual é a relação que tem hoje o diabo na vida humana? Pois é, de fato, né, nós não negamos a existência do diabo, nós até dizemos que a existência do diabo ela tem repercussão neste mundo, em como as coisas são. Lutero dizia que as pessoas todas estão influenciadas ou pelo Espírito Santo ou pelo diabo, né? Então, as pessoas que estão distantes da palavra de Deus, que não creem no Evangelho, elas estão influenciadas pelo diabo, sim, mas o diabo não tem uma força que se possa comparar com a força de Deus e nem uma independência total. Ele está sob a soberania de Deus que tudo governa. E está, é bom dizer também, né, vencido por Cristo Jesus. A derrota do diabo está assegurada. O que ele de fato tenta fazer é fazer com que uma pessoa ou outra, que as pessoas se afastem da palavra de Deus. Mas nós temos um cuidado, né, de não jogarmos a responsabilidade de todos os males do mundo para o diabo. Nós costumamos falar de uma tríade que causa o mal no mundo, né, que causa esse estado de coisas como elas são, que é o diabo, a carne e o próprio mundo. O mundo como sistema das coisas que o ser humano faz acontecer aí, faz existir a partir do pecado, né? E a carne que somos nós mesmos, nossa velha natureza, as pessoas em geral, né? E então isso é importante para que a gente não use a figura do diabo de forma leviana, tentando simplesmente tirar a nossa responsabilidade pelas coisas, a nossa responsabilidade não só pelos acontecimentos, mas também pelos desdobramentos dos acontecimentos. Quando a gente fala de catástrofe, por exemplo, é interessante que você não pode controlar, por exemplo, a quantidade de água que vai chover numa região. Mas as consequências dessa água caindo numa região podem sim ter muito a ver com atitudes, com iniciativas humanas. Isso é perceptível no desastre recente no Rio Grande do Sul, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. E aí está a carne, aí está a maldade que há no ser humano mesmo, fazendo as coisas acontecerem muitas vezes não da melhor forma possível, fazendo com que as consequências de um desastre natural sejam às vezes até maiores do que precisariam ser. O ser humano está aí agindo e nós não deveríamos, então também nesse caso, simplesmente apontar para o diabo e dizer aí o motivo de tudo dar errado, né? O motivo de todos os males que aconteceram. É certo que não, é certo que não. Na teologia luterana nós temos esse cuidado, né, de reconhecer a existência do diabo, mas não ignorar a ação humana para o mal também. É interessante, né, pastor César? É importante ouvir você falar isso, porque me parece que quando a gente faz esse movimento, quando o ser humano faz esse movimento, né, de colocar a responsabilidade no diabo, é uma forma de defesa, né, da pessoa, de tentar se defender diante de Deus,
e terceirizar a culpa, né? Como se então quem precisa do amor, da graça e do perdão não é o ser humano, mas seria o diabo, porque bastaria Deus, né, pregar e perdoar o diabo e as coisas estariam resolvidas. E isso tira do ser humano, como você bem disse, a responsabilidade dos seus atos, das suas atitudes, da sua falta de fé, da sua imperfeição. Então é super importante para a gente aqui do debate poder ouvir você falar sobre isso, né? Porque isso amplia a necessidade que o ser humano tem de receber a graça de Deus, o perdão de Deus manifestado em Jesus. Então, muito obrigado por compartilhar isso com a gente. Agora, o próprio Jesus Cristo falou lá na Bíblia, especialmente em Lucas 21, né, que o fim dos tempos serão precedidos por catástrofes. Podemos afirmar, então, que o fim dos tempos está próximo? Essa é uma pergunta complicada, né? Porque, por um lado, eu vou dizer que sim, mas com um cuidado, né? Se você estivesse me entrevistando no século XVII, por exemplo, lá no começo do século XVII, e fizesse a mesma pergunta, né? Não sei como é que seria essa entrevista lá no século XVII, eu responderia que sim também, né? E você poderia fazer a pergunta do mesmíssimo jeito, porque o mundo ali também está marcado por guerra, por fome, uma perda assim, muito grande nas colheitas e peste, né? Então, assim, você podia olhar para o mundo lá naquele contexto e em vários outros contextos ao longo da história e dizer assim, é muita catástrofe, nós só podemos estar no fim dos tempos. Por isso, parece que eu vou dizer, então, que não, né? Que não dá para afirmar. Por outro lado, teologicamente, nós estamos no fim dos tempos desde a ascensão de Cristo. Nós vemos as coisas acontecendo, nós vemos as catástrofes acontecendo e sempre podemos dizer, realmente, nós estamos no fim dos tempos. A vitória está conquistada, mas ainda esperamos o segundo advento de Cristo e as coisas vão acontecendo. Pode chegar um momento em que nós vamos dizer assim, há um aguçamento das catástrofes, né? As coisas estão encaminhando, parece, para um desfecho, mas não é tão simples assim, né? Cada geração viu catástrofes enormes e pôde pensar isso, né? No século XX, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, quantos não podiam pensar que era o fim do mundo? Eu mencionei o século XVII ali na virada, e são vários outros momentos em que o mundo esteve em situações calamitosas, né? O mais seguro, então, para nós, não é tentarmos, assim, ter um medidor de catástrofes para avaliar se o tempo do fim chegou, né? Se o tempo de realmente acabar essa história chegou, é estarmos tranquilos em todo e qualquer tempo, sabendo que todos nós vivemos o fim dos tempos e que nos encontraremos com Cristo, seja na nossa morte, seja realmente quando Ele vem, mas não é uma preocupação do cristão, na verdade, essa. Não deveria ser, né? Não deveria ser um receio do cristão. Por quê? Né? Você já disse 2 vezes, é bom lembrar, né? Porque se nós estivéssemos sujeitos a essa conversa da legalidade do diabo, a essa avaliação constante do nosso desempenho, para que o diabo pudesse tentar nos destruir, mandar males para a gente e tudo mais, nós poderíamos ficar numa incerteza constante sobre o nosso estado diante de Deus. Agora o diabo vai me destruir ou não vai? Eu procedi suficientemente bem ou eu vou dar espaço para o diabo arrancar a minha alma das mãos do meu Deus, né? O ponto é que, como você adiantou também, né, não é assim que as coisas funcionam, não é isso que nós aprendemos do Evangelho. E por que o Evangelho tem que ser mencionado agora? Porque toda vez que a gente pensa em tempos do fim, a gente precisa lembrar do Evangelho. E o Evangelho nos conta que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não olhou para a gente e pensou assim, até que vale a pena morrer por esse aí, né? Ele viveu uma vida boa. Não é ao contrário, né? Esse pecador, ele depende de mim para ser salvo. E Cristo quis se entregar
em favor do ímpio, então. Não há uma questão de ver assim o desempenho para saber se Cristo te ama ou não. Ele te ama apesar de você ser pessoa pecadora. Isso é evangelho. E isso é o evangelho que precisa ser anunciado para toda pessoa que se depara com o fato de que o fim pode estar às portas, né? De que nós estamos próximos do fim, como estávamos nos séculos passados também, mas estamos certamente, né, na parte final dessa história aqui. Sem medo, sem preocupação desnecessária, mas é claro, né, vivendo em comunhão com Cristo, que nos dá toda a segurança de que nós precisamos realmente. Então, se a gente pode fazer um resumo da nossa conversa, podemos dizer que Deus não castiga o mal das pessoas com o mal, mas Ele sempre renova as oportunidades de arrependimento, de perdão. A gente pode dizer isso? Pode. Eu vou ter o cuidado. Sempre que a gente usa as palavras nunca e sempre, é complicado, né? A gente não pode também querer dizer para Deus o que Ele pode fazer e o que Ele não pode fazer. Por que eu digo isso, né? Porque nós aprendemos nas Escrituras que Deus pode usar males, pode usar o sofrimento de forma didática. Deus pode pastorear o seu povo, especialmente, também assim. E eu não vou dizer que Deus nunca vai fazer isso. Eu não posso dizer isso. Mas a questão é nós sempre lembrarmos de que a misericórdia de Deus se renova e que se Ele nos pastoreia de alguma forma, que nós nem sempre entendemos exatamente como Ele o faz por nos amar. Deus, mesmo na sua disciplina, Ele expressa o seu amor, o seu cuidado para conosco, né? Isso precisa ser dito. Mas eu volto também, só para não deixar o resumo, não conter esse dado importante. Mesmo eu sabendo que Deus pode usar coisas aparentemente más, ruins, né, para nos disciplinar, eu nunca vou poder apontar para uma situação e dizer isso é Deus fazendo tal coisa. Por exemplo, um último exemplo, né? Pandemia. Na pandemia, foi muito tentador para muita gente poder dizer assim, Deus enviou esse vírus para ensinar isso e aquilo. O problema de novo, né, nós não recebemos essa informação de Deus. Então, quem somos nós para nos arriscarmos a partir simplesmente do fenômeno, que era a pandemia, interpretar a motivação, interpretar que há uma motivação de Deus para fazer ativamente isso e tudo mais, né? Então, eu vou dizer assim, Deus pode usar sofrimento para disciplinar o seu povo? Ainda pode fazer isso? Não vou dizer que não, mas não como um castigo, como punição, e não para a destruição do seu povo. E não vou dizer e nem aceitar que digam que isso e aquilo, especificamente, né, uma coisa ou outra, é a ação de Deus para isso e para aquilo, porque Deus não o revelou na sua palavra. É diferente de falar do exílio babilônico, por exemplo. Por que a Babilônia veio? Isso Deus revelou na sua palavra. Motivo da pandemia, Deus revelou na sua palavra? Não. Então, nós não vamos dizer. Assim como o motivo das enchentes, né? Então, acho que Exatamente. Fica a mensagem para a gente, né, de que a graça de Deus, ela sempre é maior e a gente deve acreditar e confiar nas promessas. Uma delas, né, para quem viveu aí a tensão com as águas, é a promessa de Deus no dilúvio, de que Ele não iria mais destruir a terra com enchente, com água, né? E talvez a gente possa e deva olhar para as responsabilidades humanas de cuidado com o semelhante, antes de colocar em Deus a responsabilidade por coisas que talvez a gente deveria fazer e não faz, como sociedade, né? Pastor César, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar conosco. E esse foi o pastor César Rios, do Rio de Janeiro, que hoje conversou conosco sobre essa questão da teologia e as catástrofes naturais. Se você quiser mandar uma mensagem, uma dúvida para o pastor César, a gente encaminha para ele. É só nos escrever nas nossas redes sociais, o endereço é @ubrapastoral. O Toque de Vida Debate vai ficando por aqui. Eu desejo que Deus abençoe você e sua família. Obrigado pela sua companhia.
Até o próximo.